dia 24 de novembro, terça-feira. Boa tarde a todos. Continuamos a nossa reflexão sobre o povo de Israel, que no fundo é um pouquinho a nossa experiência de vida. Eles passaram pelas mesmas experiências que nós. Esse povo que durante 40 anos andou pelo deserto e que depois, aos poucos, vai conquistando o seu chão, unindo as pessoas, formando famílias, trabalhando a terra, fazendo suas colheitas, suas festas, enfrentando suas doenças e frustrações. Aliás, se vocês olharem para muitos salmos da Bíblia, são salmos que pedem saúde, são salmos de um doente gritando socorro a Deus, são salmos de agradecimento por uma colheita bonita, por um tempo bom. Outras vezes são salmos de pedido de socorro. É um pouco da nossa história, de cada um. A Bíblia é a nossa história. Não é só o nosso passado, não, é o nosso presente também. A conquista de Canaã não foi fruto de guerra de conquista. O livro de Josué apresenta a conquista como um grande feito guerreiro, né? Mas se vocês notarem bem, logo no comecinho do livro de Josué, aparece o que realmente foi. A Arca da Aliança vai na frente antes de conquistar Jericó. Vai na frente. A Arca da Aliança significa a presença de Deus. Vai na frente e ela vai anunciando a presença de Deus. Quer dizer, a Arca é o grande missionário. A conquista de Canaã foi mais uma ação de missão. Cada um que vinha do deserto, que tinha tomado conhecimento de Deus, que tinha sido educado por Moisés, por Arão, esse povo ia passando essa experiência para outros, que às vezes nem estiveram no deserto, mas que aprenderam a acreditar no Deus do deserto, no Deus libertador do Egito. A conquista de Canaã foi muito mais profunda do que uma guerra, do que batalhas. A conquista de Canaã foi um aprendizado. O povo aprendeu a ser grato a Deus que liberta a gente das misérias do dia a dia, da escravidão, da opressão. Foi um grande aprendizado. Foi uma grande catequese, no fundo. A conquista de Canaã foi uma catequese de povos que estavam ali em Canaã e que o povo de Israel foi entrando e convertendo para o seu Deus. O povo teve que aprender a viver um dia a dia diferente. Quando a gente não tem fé, o dia a dia parece a mesmice, não tem sentido, não tem graça. Agora, quando a gente tem fé, cada dia é um dia. Cada acontecimento é importante. Quando a gente tem fé, um copo d'água que a gente beba, como eu vou beber agora, a gente aprende a agradecer a Deus pela água, pela chuva que cai. A gente aprende a agradecer a Deus porque não nos falta água, né? No mundo onde a água cada vez se torna mais necessária. A gente pensa que o mundo é movido a gasolina ou a energia nuclear. Não, o mundo é movido a água, tanto que no mundo o que mais existe é água. Então, a gente aprende a ver em tudo a mão de Deus, como o povo de Israel aprendeu. Antes de viver em Canaã, os patriarcas e as suas tribos eram nômades, isto é, viviam dos seus rebanhos, da criação de gado de pequeno porte.
Na Bíblia não se fala muito de bezerro, de vaca, de boi, porque na Terra Santa as pastagens eram raras. O gado que mais existia era o gado de pequeno porte, o cabrito e a ovelha. Esses que eram cuidados. E o gado ficava mais lá nas montanhas de Bazã, do outro lado do Jordão. Não que não houvesse gado do lado de cá do Jordão, não havia, mas era pouco. Do outro lado que havia mais pastagens, mais fertilidade, mas do lado de cá do Jordão, do lado de Canaã, era mais o gado de pequeno porte, cabrito e ovelha. Suas casas, isso é a casa do nômade, daquela pessoa que não tem cidade, não tem moradia, como era Abraão, Isaac e Jacó, as suas casas eram tendas, feitas com o couro dos animais abatidos. A lã servia para as mulheres tecerem as roupas. Nós não pensamos nisso, mas a Virgem Maria com certeza é que tecia a roupa dela, de Jesus e de José. Com as lãs, com a lã, o que eles adquiriam, ou então com a lã do seu próprio pequeno rebanho. Jesus, com certeza, quando criança, foi um pastor. Pastorzinho até a idade de adolescente, ele foi um pastor, porque José era carpinteiro e Jesus aprendeu a cuidar do seu pequeno rebanho. Porque quando Jesus fala, eu sou um bom pastor, ele conta exatamente experiências que ele mesmo viveu. É muito interessante o capítulo 10 de São João, né? Capítulo 10 de São João, eu sou o bom pastor. Toda a casa de Israel, pequena, de gente humilde, simples, tinha um pequeno rebanho, e com esta lã eles teciam um tecido, teciam as roupas. Também a gente tem que pensar numa coisa interessante, né? Não havia essa fartura que tem hoje de roupa. Hoje a gente tem guarda-roupa, às vezes tem roupa que a gente nem usa, de tanto que tem. Sapato, essas coisas, era tudo racionado, porque eram poucas coisas. O próprio manto que a pessoa usava, que o próprio Cristo usava, a túnica inconsútil que diz lá na Paixão de Cristo, deve ter sido tecida pela Virgem Maria, porque diz lá que não tinha costura, era um tecido só. E esta roupa servia de agasalho e servia também de coberta no frio. Então a mulher tinha que buscar, não tinha água encanada, tinha que buscar água no poço, ou na vertente, ou na piscina, onde tinha água, e ele levava para casa. E é muito interessante porque Jesus conversa com a samaritana num poço, no poço de Jacó, onde ela tinha ido buscar água para suprir a sua casa. Nós temos o poço como uma coisa muito importante no Antigo Testamento, porque não havia muita mina, em Canaã não havia muita mina, havia então poço. E quando não tinha poço, eles tinham cisterna. O que era cisterna? A cisterna é um grande poço cavado na rocha, ou então cavado na terra. Eles aprenderam a preparar um barro especial, argiloso, que não deixava a água entrar na terra, mas conservava a água, e eles guardavam água de chuva nas cisternas. E ali eles mantinham a água da casa. Mantinham a água da casa. Assim também era o povo nômade, que tinha os seus rebanhos e precisavam sempre andar em busca de água e de pastagem. Aliás, até hoje existem povos nômades, né? Os beduínos, aquelas pessoas que ainda hoje vivem em tendas. Algumas tribos da Mongólia também vivem até hoje como nômades, né? Como nômades. Eles não têm muita pátria, não. O nômade, para eles, não tem muita fronteira, não tem muita cerca, não tem muita muralha. O nômade anda de lá para cá, conforme a necessidade, ele vai caminhando.
Até hoje, quantos povos do mundo vivem assim? Os povos do norte do Saara vivem assim ainda. Os nômades negociam o que precisam com aqueles que cultivam a terra. Aqueles que cultivam a terra são chamados sedentários. O nômade é aquele que viaja, que vive andando. E a gente vê isso na Bíblia, né? Abraão, por exemplo, comprando um terreno para fazer o túmulo de Sara, compra um terreno do dono da terra, dos Hiteus ou Hititas. Abraão compra um túmulo onde depois será enterrado Sara, depois será enterrado Abraão, onde depois será enterrado Isaac, Jacó e muitos outros patriarcas. Aliás, esse túmulo existe até hoje, perto de Hebrom. E, infelizmente, ainda hoje é um motivo de briga entre árabe e judeu. É motivo, de vez em quando acontece alguma tragédia lá nesse túmulo, porque cada um se julga dono dos patriarcas, né? Mas voltando ao assunto, Abraão compra um pedaço de terra, porque o único pedaço de terra que o nômade tinha na Palestina, antes de voltarem depois do Egito, era um túmulo, era um cemitério, onde foram enterradas algumas pessoas, Sara, Abraão, Isaac, Jacó e outros patriarcas. Muitas vezes o nômade negociava à base de troca, uma cabra por um saco de trigo, o queijo, o leite, por roupa, por joia, por faca, por espada, por enxada, por outros produtos. De vez em quando os nômades achavam um terreno fértil, eles então plantam algum cereal. É interessante, né? Nós temos no livro do Gênesis, Isaac, que acha um terreno bom, faz um plantio e colhe 100 por 1, como diz lá a Bíblia, se torna rico de cereais porque plantou. O povo de Israel já começava a se tornar sedentário, já começava a plantar e a colher. Isso vai ser o grande aprendizado deles. É interessante, se vocês notarem bem, lá no livro do Gênesis, quando fala do Jardim do Éden, disse assim que Deus colocou no Éden o homem para guardar e cultivar o jardim. Guardar e cultivar. Uma das coisas que o ser humano deve fazer na terra é guardar, tomar cuidado da terra, para não deixar a terra se estragar, mas deve cultivar essa terra, porque dessa terra é que vai sair o seu sustento. Isso daí o povo de Israel vai ter que aprender a fazer na Palestina, a cuidar da terra, plantar o trigo, ter o pequeno rebanho, mas cuidar também da vinha. É bonito na Bíblia, né? O livro Cântico dos Cânticos fala muito da vinha. Cuidar também da oliveira, porque da oliveira sai o azeite que iluminava as noites, a lâmpada de azeite, temperava a comida, o azeite que servia para ungir as pessoas, perfumado ele servia de perfume, o vinho, que era a bebida do tempo. A gente acha que vinho era para a turma encher a cara, não era não. A Bíblia diz que o vinho alegra o coração do homem, isto é, o vinho era o café para nós hoje. Tudo isso eles vão ter que aprender com a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.